Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 28 de abril de 2020. Mais uma vez, João Gabriel e eu aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem do coração de Poços de Caldas, trazendo as informações, as matérias, notinhas e a repercussão do que acontece no dia a dia no município de Poços de Caldas. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem? Boa noite, Albert, tudo jóia? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Aproveito para convidar quem estiver nos assistindo pelo Facebook a curtir a página do Jornal da Cidade para receber as atualizações dos conteúdos que a gente produz todo dia. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, né, Albert, tem aqui um botãozinho aqui do lado, só clicar para assinar, né, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Também a gente produz conteúdo e publica sempre lá. Hoje pela manhã, o presidente da Associação Atlética Caldense, o Rovilson Ribeiro de Jesus, fez uma declaração no YouTube, João, trazendo aí um informe bastante interessante para os associados, em virtude dessa pandemia que está assolando aí não só Poços de Caldas, mas o Brasil e o mundo afora. Diminuiu, né, de 290, a princípio seria 270, e agora a mensalidade do mês de maio, R$ 250 para os associados do clube. E disse também da suspensão dos contratos dos jogadores do futebol profissional, em virtude da Federação Mineira não ter nada ainda em relação à continuidade ou não do campeonato. Acredito eu que dificilmente teremos aí a continuidade, porque as equipes do interior, de uma maneira geral, já dispensaram seus atletas, e a CBF também, a Confederação Brasileira de Futebol também, nada determinando aí o início das atividades do calendário nacional nas divisões A, B, C e D. Então estamos aí aguardando também um posicionamento por parte da CBF, e ele disse bem claro que o encaminhamento de um plano para a reabertura do clube foi feito e encaminhado aos membros do Comitê Gestor do Covid-19 da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, e assim faz com que tenhamos aí, quem sabe, o mais rápido possível a utilização do clube, né, João? É isso aí, foram medidas anunciadas hoje, né, Albert, como você está mencionando, e foram bem-vindas, né, porque num primeiro momento o associado até chegou a reclamar que o desconto seria pequeno, né, mas aí a Caldense viu margem para aumentar um pouquinho mais esse desconto, então no total são R$ 40. Eu já disse, o Albert também já disse em programas anteriores, que é fundamental o pagamento da taxa de manutenção para quem é sócio cotista, né, porque depois, se a Caldense quebrar, a responsabilidade solidária vai ser de todos. Então, a gente já falou também, está sendo até repetitivo, né, Albert? A gente fica, às vezes, meses sem frequentar o clube, mesmo assim paga a taxa de manutenção. Só porque você não pode frequentar o clube, agora você quer reclamar, né, do pagamento, né? Mas, de qualquer forma, é bem-vinda, né, essa redução aí da taxa de manutenção que o Rovilson anunciou hoje. Também essa questão aí do encerramento dos contratos era uma situação esperada, porque geralmente o Campeonato Mineiro termina aí no final de abril, começo de maio, né? E depois esse elenco aí seria praticamente renovado para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então, eu imagino que os contratos se encerraram, né, o que é natural agora, e todo mundo está de sobreaviso ali para depois voltar, né, a uma renovação desses contratos para a disputa da Série D. Porque elas vão acontecer. Claro, né? sem dúvida. Mais dia, menos dia vai acabar acontecendo. Mesmo com portões fechados, os campeonatos vão ser retomados. Só um exemplo ainda sobre o futebol, Albert, alguns campeonatos aí pelo mundo já encerraram a temporada 2019-2020, né? Porque vários países aí... É o contrário dos nossos aqui, que é durante o ano, né? São 2 semestres, né? São 2 semestres, um de cada ano. Um de cada ano, E o Brasil aqui é o ano todo, né? Então, assim, tem muita, inclusive... muita pressão, às vezes, assim, para que se mude o calendário do futebol brasileiro, né? Também, se adapte, né, ao campeonato da Europa. Né? Aqui na América do Sul, por exemplo, a Argentina funciona assim. A Argentina encerrou a temporada 2019-2020 do campeonato argentino. Né? Lá tem o torneio Clausura e o Apertura. Né? Então, eles encerraram, ou seja, vai começar a temporada 2020-2021 provavelmente no segundo semestre. Né? Então, são medidas aí esperadas e bem-vindas por parte da Caldense, e essa também que o Albert mencionou de reabertura também, flexibilização também, né, da reabertura do clube, também é importante, né? Atendendo todas as medidas aí de segurança, eu tenho a impressão que possivelmente o comitê vai aceitar. Com certeza, e também vendo as notícias em âmbito nacional, para que o nosso torcedor da Associação Atlética Caldense possa interagir conosco também em relação às notícias, a CBF vai disponibilizar R$150 mil durante 3 meses para os clubes da Série D do Campeonato Brasileiro, para ajudar na manutenção aí, caso haja a possibilidade de montar um elenco rápido
para a disputa do campeonato já quando dá a liberação dos campeonatos de uma maneira geral. E um outro assunto, João, que eu fiquei muito preocupado hoje, é justamente o que está acontecendo em frente às agências da Caixa Econômica Federal, em virtude da liberação do pagamento dos R$ 600 para as pessoas que tiveram seus cadastros aprovados via internet. Hoje as filas foram imensas na Rua São Paulo, aqui na Rua Santa Catarina, aqui ao lado do Jornal da Cidade, e as pessoas muito sem máscaras, não obedecendo 1,5 m de distância de uma pessoa para outra, as filas enormes. Eu acho que precisa aí, não só o banco, mas alguém da prefeitura intervir junto a isso, porque se nós conseguimos ao longo desses 40 dias fazer com que tivéssemos apenas 2 mortes em Poços de Caldas em virtude do coronavírus, mas vindo de viagens ao exterior, por que agora relaxarmos e deixar que coisas ruins possam acontecer na cidade, né, João? Semana passada, Albert, o vereador Álvaro Canhano, ele apresentou uma indicação ao executivo solicitando exatamente isso que você está dizendo. Mais rigor no controle dessas filas de bancos. Sim, né? Sem dúvida. Porque a gente passa em frente às agências bancárias aqui do centro, a gente percebe todo dia, né, todo dia útil, né, que eu quero dizer, né, tem filas ali, né, e filas extensas do lado de fora. Hoje eu passei também em frente aqui à agência da Caixa na Santa Catarina quando eu estava vindo para o jornal e tinha fila ali, praticamente até o meio do quarteirão, né, tinha muita gente aguardando ali, né. O que a gente percebe não é simplesmente a questão da fila, mas parece que tem uma desorganização aí da própria Caixa Econômica em relação a essa questão da concessão desse auxílio aí, durante esse período aí da pandemia, né? Tá meio bagunçado, muita gente reclama que não consegue fazer o cadastro, muita gente não consegue acessar o aplicativo. Eu mesmo vi algumas pessoas hoje me relatando dificuldades de acessar o cadastro. Você preenche seus dados pessoais, aí depois de 5 minutos lá logado lá no aplicativo, você recebe uma mensagem que o sistema está cheio e não vai poder completar a operação. Então, existe aí uma desorganização, até num certo ponto é compreensível por conta da rapidez que foi implementada. E a quantidade de pessoas também que solicitaram também, né, João? Mas eu acho que isso aí, Albert, pode ser interessante para situações futuras depois. Sem dúvida, né? Claro. Situações futuras que venham a ocorrer, não necessariamente de pandemia, mas outras situações aí que o governo precisa intervir, né? Bolsa Família, tem uma possibilidade de se organizar melhor, né? O seguro-desemprego também é outra preocupação, são situações diferentes aí desse auxílio, né? Também tem uma fila que parece que é de 200 mil pessoas, né? Aguardando liberação do João, e hoje uma situação também preocupante em relação a isso, a Renata, minha namorada, teve fazendo o seu exame periódico da empresa que ela trabalha e ela tinha 20 pessoas lá agendadas para fazer. 19 eram demissionais, só o dela que era o preventivo anual. Então, você vê que os números estão aumentando em termos de demissão e a gente fica muito preocupado em relação a tudo isso também, né, João? Albert, ontem eu fiz uma participação rápida no programa do Silas Lafayette, lá na Master Web Rádio, e ele falou num determinado momento, não sei se você prestou atenção, que alguém disse lá, um especialista lá, falou para ele assim que impostos pode ocorrer entre 10 a 20 mil demissões por conta da pandemia. Né? Até me assustei na hora que ele falou esse número aí, né? Mas de qualquer forma, é um número preocupante e te falo que boa parte desse número aí vem da rede hoteleira. Sem dúvida. Porque a rede hoteleira possivelmente vai ser a última a mais afetada, né? E a última que vai ser aberta também. Né? A partir dessa sexta-feira o prefeito flexibilizou de fato, né, a abertura do comércio, mas os hotéis eles vão poder voltar a funcionar, só que eles não vão ter como receber turistas, porque as entradas da cidade vão continuar bloqueadas para os turistas. E eu tive nesses dias agora, João, junto com meu pai, no seu ramo de atividade, passei em Boteiros, passei em Cabo Verde, Muzambinho, todas fechadas. Todas fechadas. As entradas, inclusive aqui em Cabo Verde, Boteiros, colocaram ônibus e fechamento de barreiras com terra. Então, os controles nessas cidades menores estão muito grandes. E ontem também, João, eu vi o pronunciamento do presidente da APA, lá de Caldas, chamando a responsabilidade do Sérgio, prefeito de Poços de Caldas, em relação às cidades pequenas circunvizinhas nossas aqui. Inclusive, o atual vereador Paulo Tadeu, que já foi prefeito, em uma dessas sessões remotas da Câmara, via online, solicitou que o prefeito chamasse os prefeitos das cidades vizinhas para que pudesse fazer aí
uma coordenação melhor em relação à abertura dos comércios, porque o que acontece em relação do que o rapaz lá da presidente da APA colocou, o Daniel? Muitos vêm a Poços de Caldas fazer compras e Poços de Caldas, por estar com muitos casos notificados, poderão levar esses casos para cidades vizinhas, e as cidades vizinhas, igual ele colocou Caldas, tem 2 leitos para atendimento caso necessário, em uma cidade com 15 mil, 16 mil habitantes. Bem complicado uma situação dessa também, né, João? É complicado, né? Tem que ter essa integração. Só para completar a informação, eu também passei recentemente ali por Santa Rita de Caldas, por exemplo. Tudo fechado. E naquela entrada secundária de Santa Rita, eles colocaram pedras. Pedras, Aquelas pedras gigantescas, assim, uns blocos de pedras, assim, tá impressionante, né, você vê, né? Então, realmente, assim, o acesso está totalmente bloqueado para quem é de fora, né? Então, eles estão se fechando justamente para evitar a propagação aí do vírus, né? É o isolamento social, né, que tem sido defendido aí sempre pela Organização Mundial de Saúde e outros órgãos sanitários, né? Para evitar a proliferação. Não quer dizer que você não vai eventualmente contrair o vírus, né? Mas é para evitar a proliferação. Vamos falar das matérias do final de semana, João? Vamos falar das matérias. A matéria do final de semana era Covid-19, mais um caso registrado em Poços de Caldas. Infelizmente, 3 mortes já, inclusive um ex-professor nosso de faculdade, o professor Marcelo, né? Marcelo. Ele estava também fora de Poços de Caldas, em viagem, e no seu retorno ele acabou acometendo da doença, e a gente quer desejar aqui as nossas condolências a toda a família. Foi um professor que nos deu aula de direito trabalhista no passado, ele era juiz trabalhista aqui na Davi Ottoni por muitos e muitos anos, e a gente manda aí um abraço a todos os familiares. Era um professor muito respeitado no momento que nós fazíamos lá o direito na Unifenas, né, João? Eu só soube que ele era vítima quando eu vi a foto, né? Vi a foto com o nome até dele. então Eu nós não sabia sabíamos, que era ele, né? A gente verdade. sabia que era um paciente de 75 anos, que teve no Chile, estava internado na UTI da Unimed, né? Mas não sabia que não quem foi era de fato. Até então não havia divulgado o nome também. A própria né? prefeitura ela não divulga oficialmente Sem o nome dúvida, das vítimas, né? Por exemplo, teve o caso lá do Gilberto. Do Gilberto, que do faleceu, próprio né? Newton Flores também. Não foi citado o nome, né? Foi só falado que a pessoa era um homem, né? Falava o sexo do paciente e a idade, né? E esse é do professor Marcelo. Eu, infelizmente, só soube que era ele a vítima quando ele, enfim, morreu, né? Infelizmente. Ele estava já, parece que bem mal, né? Bem mal, na UTI, né? É uma pena, né, João? Mais matéria? Tem mais matéria, sim. Também tem uma indicação aqui, Albert, dos vereadores Lucas Arruda e Antônio Carlos Pereira. Eles estão pedindo para a prefeitura isentar aquelas taxas de mesa nas calçadas dos bares, né, durante esse período de pandemia, né? Porque não tem cabimento se cobrar a taxa, né, Albert? Sendo que os bares estão fechados. Nem estão usando, né? Não estão usando, né? Indicação bacana. Então, se tiver bom senso por parte da prefeitura, vai ser acatado. Basta a prefeitura querer acatar, que não né? tem nada que impeça de não cobrar, né? E só para a gente finalizar a edição do final de semana, você falou do vereador Paulo Tadeu, durante lá aquela reunião remota que aconteceu na quinta-feira com a presença do Celso Donato, secretário de governo, do Alexandre Lino, secretário de Fazenda, o Paulo Tadeu disse lá que vai apresentar um projeto de lei lá propondo lá um alívio, né, para o caixa da prefeitura, né? Os 2 secretários relataram lá que a situação financeira da prefeitura se agravou, né, após o início da pandemia, né, o que já era ruim ficou pior, né? Daqui a pouco a gente vai repercutir também, mas, por exemplo, o Alexandre Lino disse que nesse primeiro mês aí de cobrança do IPTU, por exemplo, havia uma previsão de recebimento de 15 milhões de reais para o caixa da prefeitura e, segundo ele, só entraram 4. É muito pouco, né, João? Igual a Caldense também. Ela recebeu algo em torno de 40% a 45% das mensalidades no mês de abril. Então, é preocupante, tal qual a Caldense, a prefeitura, porque necessita-se aí do dinheiro para poder fazer o pagamento dos seus funcionários lá no clube e aqui manter a prefeitura da forma que tem que ser mantida, né, João? Porque da forma que hoje está a população, e é aquilo que a gente sempre colocou nos programas anteriores, a população que tem dinheiro, ela não vai sair gastando desenfreadamente, porque ela não sabe até quando isso vai persistir. Então ela é preferível ter o dinheiro para aquisição de alimentos, para manter a sua família alimentada, do que sair gastando aí no comércio de uma forma geral, né, João? Eu até acho, Albert, que num primeiro momento, aí, a partir de quando for flexibilizado, tem uma demanda reprimida aí por parte da população, né? Você imagina 40 dias fechado dentro de casa, né? Sem poder gastar, ou seja, o único consumo que as famílias estão tendo são de itens básicos ali de alimentação, né? Então, assim, a pessoa também, ela precisa em algum momento se distrair, ter algum tipo de lazer, alguma coisa assim. Eu acho que
pode ser que seja uma previsão até contrária, né, do que todos estão fazendo, né? De existir aí um boom de consumo, né? As pessoas irem querer ir nas lojas, fazer algum consumo. Eu acho que o perfil... E também tem um detalhe, né, Albert? Semana do Dia das Mães, né? É verdade. Entendeu? Então, assim, as pessoas... elas vão querer comprar para dar um presente para a mãe, né? E o Dia das Mães, aí, segundo o Procomércio diz, é o segundo Natal. Melhor data, É um Natal, né? Um segundo Natal, segundo né? Natal. Nós vamos chamar um breve intervalo, 10, 12 segundos, que retornaremos dentro de instantes com a segunda parte das matérias do Jornal da Cidade de hoje e as notinhas do Pautando. É rápido. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, ao vivo com vocês, trazendo as notinhas, as informações, as matérias. E agora, no segundo bloco, vamos falar das matérias de hoje do Jornal da Cidade e também das notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, Albert. A manchete de hoje, terça-feira, do Jornal da Cidade, é uma sequência do que a gente estava falando no finalzinho do bloco anterior. Comércio local voltará a abrir após 40 dias fechado devido à pandemia, né? Então, bateu aí realmente uma quarentena. Quarentena, né, João? Inclusive, eu acredito que foi uma situação muito complicada em relação ao comércio, mas nós temos que salientar, igual dissemos a semana passada, um trabalho muito bem feito por parte da Prefeitura, do Sérgio, do próprio Mosconi, que é o presidente desse comitê do Covid-19, e as pressões foram muito grandes para que o comércio pudesse reabrir. Fui comerciante durante 27 anos aqui na Rua Pernambuco, no mercado municipal, sei das dificuldades, teve épocas de eu dar 25 empregos diretamente na padaria e sei o quanto seria complicado, igual esses comerciantes ficaram 40 dias fechados. Mas é aquilo que a gente sempre colocou, né, João? Posto Caldas conseguiu segurar a curva ascendente da proliferação do vírus graças à pouca movimentação de pessoas nas ruas. É claro que muitos criticavam nas redes sociais, inclusive no meu grupo Postos hoje amanhã, quando eu coloquei lá no grupo uma postagem a respeito do comércio, mas não era da abertura em si, era um posicionamento do prefeito em relação às duas reuniões feitas junto com os comerciantes, e o mesmo não dava um alento para que eles pudessem reabrir os seus estabelecimentos. E ali nós cobrávamos. É claro que nós, pessoas inteligentes que somos, igual vocês que nos acompanham, jamais vão querer que um vírus dessa natureza tome condições desproporcionais numa cidade igual Poços de Caldas. Sim. Então nós cobrávamos uma posição do prefeito em relação às reuniões com os comerciantes. E em determinado momento dizia ele que havia encaminhado a promotoria pública, e aí o jornalista José Carlos Polis descobriu que não tinha nada encaminhado, e aí ele acabou chamando uma live no último domingo para falar sobre a reabertura, mas nós queremos deixar bem claro aqui, não basta só a prefeitura, né, João, flexibilizar da forma que está sendo flexibilizado. Deverá haver consciência da população poços-caldense em relação a isso. A utilização das máscaras, a higienização das mãos, a não aglomeração de pessoas no centro da cidade, porque se nós conseguimos manter esse nível muito bom em relação à proliferação e à transmissão comunitária, apesar que nós não temos os testes rápidos, conforme colocado pela Secretaria de Saúde, que já teríamos em Poços de Caldas. Então eu acho que esses 3 milhões repassados pela Câmara, devolvendo à Prefeitura, que usaram parte para pagamento das entidades filantrópicas do município de Poços de Caldas e não no combate conforme foi solicitado pelos vereadores ao Covid-19, eu acho que Poços de Caldas tem que comprar os testes rápidos. No último domingo, eu assistindo uma entrevista em São Caetano, estão fazendo os testes rápidos naquela cidade, que é uma cidade rica, uma cidade que tem dinheiro e recursos. Para cada 10, 3 estavam infectados naquela cidade de São Caetano. Inclusive, João, no automóvel de 5 pessoas da família, 3 estavam infectados. Então, eu acho que para realmente valer a pena a flexibilização, ajudar os comerciantes e fazer com que as coisas possam acontecer no município o mais rápido possível, o senhor Sérgio, o senhor Carlos Mosconi, que tem feito um trabalho bacana em relação a isso, é a aquisição dos testes rápidos.
porque dessa forma nós vamos ter dificuldades aqui no município de Poços de Caldas em virtude da não consciência de vários moradores do município, né, João? Pois é, Albert. O próprio secretário de Saúde, Carlos Mosconi, ele disse, né, que também pesou para flexibilizar os casos, a situação do comércio aqui em Poços foi a existência de casos confirmados e até mesmo os óbitos, mas contraídos fora de Poços de Caldas. Sim. Então, segundo eles, o vírus ele não está circulando, talvez, aqui em Poços de Caldas, né? Tem casos de isolamento já de pacientes que estão em isolamento domiciliar, né, que estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde, né? Mas os casos confirmados são 13, né, até hoje, né? Hoje eu não vi ainda a atualização do boletim, mas vou considerar o boletim de ontem, 13, né? Ontem, segunda-feira. Eram 13 casos confirmados, inclusive aí já os 2 óbitos, né? Foram casos contraídos fora de Poços de Caldas, né? Agora, em relação aí à questão, à atuação do Sérgio, a gente vai ler no pautando de hoje, inclusive na hora que a gente for comentar aqui, eu vou deixar para falar mais lá nesse momento. Agora, em relação ainda a essa questão do comércio estar fechado, Albert, a vereadora Cissa, que sempre foi contra, né, a flexibilização, sempre defendeu o isolamento domiciliar, ela gravou um vídeo ontem à noite, foi segunda-feira, ontem à noite, dizendo, né, que ela espera que a população tenha consciência e responsabilidade, né, em relação a isso, porque não basta a prefeitura, o poder público abrir a flexibilização se não houver consciência da população, por claro. parte da população, né? Então ela diz que ela espera que a população use máscara, faça a higienização via álcool em gel, né? Mantenha a distância em filas, evite aglomerações e todas as recomendações que o poder público está fazendo, né? De qualquer forma, vai começar dia 1º de maio, né, Albert? A gente espera. Dia do trabalho, Dia né? do trabalho. Inclusive tem até uma convenção trabalhista aí. Autorizando entre a abertura. Sindicato do Comércio e Sindicato dos Comerciários, autorizando o trabalho justamente no feriado do trabalho, né? Que é interessante, bacana, né? A coincidência. Então, é uma questão que eu acho que é importante da população seguir à risca as medidas. Porque quanto mais a população seguir à risca, mais vai se flexibilizar. Sem dúvida, né? claro. Porque nesse primeiro momento, Albert, segundo o decreto que entrou em vigor hoje, não são todas as atividades que estão liberadas. Inclusive, a gente falou no bloco anterior a respeito da Caldense. Atividade em clube está proibida. Quadras, mas a Caldense teatro, vai apresentar cinemas, tudo ali parada. uma medida. Inclusive hoje também, Albert, tem aí a classe artística está reclamando em relação também, claro. a essa flexibilização, porque não contemplou a classe artística. Fica difícil, né, Albert, contemplar nesse momento, porque até às 22 horas que os bares vão poder abrir. O pessoal apresenta nos bares, muitos deles, outros em casas noturnas. As casas noturnas não estão autorizadas a abrir. Então é muito complicado. É que é para evitar aglomeração. E os bares, bares e restaurantes vão poder funcionar só com 20%, 20% da capacidade, né? Então vai ficar complicado. Muito complicado. Eu só queria, só para a gente encerrar aqui os comentários aqui dessa edição de hoje, um assunto que eu também já falei no bloco anterior, é o seguinte: pandemia aumentou crise financeira da prefeitura, aponta os secretários, aquele detalhe que eu falei lá. 15 milhões que ele esperava, recebeu 4, né, João? Recebeu 4, e também, Albert, o secretário Alexandre Lino, ele está esperando aí uma liberação do FPM bloqueado do município. Sem dúvida. Poços de Caldas até agora não liberaram ainda, 100%, né? Então todas as receitas mensais aí que o governo federal teoricamente passaria para o município está suspenso por conta aí de débitos com o INSS. Né? Eles não estavam sendo pagos há quase um ano já. Exatamente. Continua esse ano. Então eles estão querendo aí também uma flexibilização, né? Dos recursos. Se libere, né? Inclusive tem ações aí quase 30 milhões de reais, né? Eu ouvi falar, né, João? Sim. Montante Albert, muito bom. Ele tem ações na Justiça Federal, inclusive, tentando uma flexibilização. Porque hoje em dia o que acontece? 100% desses recursos estão bloqueados. Sim. A prefeitura tenta até 15%. Né? Então, por quê? Justamente para não inviabilizar o funcionamento da prefeitura. Sem dúvida. E aí, só para completar essa informação também, Albert, olha só, eu quero só destacar uma frase aqui do secretário Celso Donato na reunião remota com os vereadores. Desse 1 milhão que foi devolvido até agora, do 1 milhão da Câmara para a prefeitura, mais de 600 mil foram utilizados para pagamento a entidades que nós temos um gasto mensal de mais de 1.350.000. Então, foi feito um pagamento de 50% para as entidades referente ao mês de fevereiro e 60% para os abrigos de idosos e das pessoas em situação de rua, e estamos aguardando um fluxo de caixa suficiente para quitar o restante. E eles também já passaram 100 mil reais desse valor aí para a Santa Casa concluir as obras de reforma lá das UTIs, lá naquela área de leitos que estava desativado. Então, é o que você falou, foi um dinheiro liberado para combate à pandemia, mas que foi usado para pagar
débitos ali com as entidades. É aquilo que nós comentamos. Não sei se isso é legal. No primeiro bloco, acredito que sim, que o dinheiro acaba sendo da prefeitura, mas as indicações dos vereadores, várias delas não foram atendidas. Esperamos que agora os outros 2 milhões, conforme será devolvido dos 3, um sendo gasto da forma que você citou, eles possam realmente comprar os testes rápidos, o mais rápido possível, porque post-causa não pode entrar nessa ciranda e nessa roleta russa, igual está acontecendo na cidade de São Paulo. Só para completar essa informação aí, a prefeitura informou aí num dos releases que ela divulgou que ela comprou nesse mês de abril testes rápidos, mas pouco, né, João? Muito pouco. Mas não falou se chegou, se deixou de chegar. Não tivemos notícia nenhuma. Então foi uma informação mais superficial. Pautando do final de semana, aí vai na linha que o Albert acabou de falar aqui. O vereador Gustavo Bonafé postou em sua página no Facebook que a Câmara Municipal, através dos vereadores, desde o início da pandemia, enviou mais de 60 propostas ao Poder Executivo. Segundo ele, nenhuma foi analisada e respondida até o momento. É o que eu falei, João. Infelizmente, esse retorno do recurso financeiro para a Câmara, da Câmara para a Prefeitura, até o momento não investiram nada na contenção da pandemia. Próxima, volta 1. As sessões ordinárias da Câmara Municipal deverão ser retomadas nessa semana, ainda sem a presença de público, de forma remota. Dessa maneira, serão retomados principalmente os requerimentos que estavam em segundo plano após o início da pandemia. Na prática, a pandemia proporcionou uma trégua ao prefeito de mais de um mês, já que no período os vereadores pouco conseguiram questionar as ações do Executivo. Será que eles colocaram em dia os pedidos de informações que estavam represados no gabinete do senhor secretário de governo, Sérgio Donato? Já dava para ter respondido a todos, né, João? 40 e tantos dias parado aí em virtude das audiências remotas, eu acho que sim. E uma reclamação muito grande que eles tinham é que, por conta do grande volume de requerimentos que a Câmara enviava, em 40 dias não havia tempo. Não foi nenhum. Não tem tempo hábil de responder. Agora, vamos perguntar para os vereadores tempo, de oposição, se quando retornar, se os mesmos responderam. Porque se não responderam, aí é uma falta de respeito muito grande por parte de todos os secretários. Não. Por parte do senhor secretário de governo, o senhor Celso Donato, que represa tudo ali e não encaminha para a Câmara Municipal. Porque a capacidade, a eficiência, zero. Já falamos, eu e o Albert, em programas anteriores, que deveria ser criado ali um cargo na estrutura, ali, talvez da Secretaria de Governo, ou da Secretaria de Administração, não sei qual secretaria que seria mais adequado, de uma pessoa só para responder os pedidos de informação, Albert. Se cria tantos cargos Nossa, ali, né? Mãe de Deus. Eu acho que esse seria um cargo útil, né? Porque a pessoa ficaria a cargo de buscar as informações junto ao secretário, sem dúvida, mostrar a resposta para o secretário e encaminhar para a Câmara, né? Então, assim, eu acho que seria interessante. Estaria respeitando uma lei municipal de retorno dos pedidos de informação dos vereadores. Que são de 20 dias, né? No 20 dias. E depois pode até ser prorrogado. Só que assim, 20, mas... a gente sabe que tem caso de ano, né? Quase ano, Paulo Tadeu já reclamou, por exemplo. Eu vou falar um caso concreto para ninguém dizer que eu estou chutando. O Paulo Tadeu, se eu não me engano, não sei se foi em 2017 ou 2018, ele e a vereadora Cícero apresentaram um pedido de informações questionando quem autorizou a montagem de uma tenda do Senai. Até hoje não responderam. A FEPASA. Até hoje não respondeu. Não. É um desrespeito, né? Já estamos em 2020 e vai terminar o mandato deles, conforme o ministro Barroso colocou hoje. Vai haver eleições, seja em outubro, novembro, dezembro e, se possível, até em janeiro. Mas que haverão eleições municipais, sim, e esperamos o mais rápido possível, porque, infelizmente, a população já está saturada de certas situações aqui no município. Volta 2. Com a volta das sessões ordinárias, mesmo que de forma remota, será interessante observar a postura dos vereadores que mudaram de partido por conta da janela eleitoral. Atualmente, a Prefeitura conta com pelo menos 6 vereadores na base situacionista, sendo 3 do DEM, Democratas, né, e 3 do PSDB. Sem contar os que já estavam na oposição, ainda não é possível saber como será o comportamento dos demais. Né? Vamos aguardar o mesmo retorno, tendo mudado de partido, que nós não dá para cravar, né? Vai ser, né? E a última notinha do Pautando de fim de semana, em entrevista à TV Postos durante a semana, o empresário Valdir Miguel defendeu a reabertura do comércio em Poços de Caldas. Aspas do Valdir agora. Temos que voltar a trabalhar. O setor de hotelaria pode até esperar um pouco, mas o comércio tem que abrir urgentemente, disse. Segundo ele, idosos e pessoas mais vulneráveis ao vírus devem ficar em casa, enquanto quem é saudável tem que voltar a trabalhar. Valdir considera que 30% das lojas em Poços, mesmo com autorização, não vão reabrir porque estão falidas, segundo o Valdir, né? Ele já foi presidente da Associação Comercial por muitos e muitos anos e, conforme ele mesmo conhece e sabe, as dificuldades pós-abertura serão muito grandes. E dia 1º
reiniciaremos e tomara que a população tenha consciência e não tenhamos que ter outras medidas drásticas de fechamento caso aumente os números no município de Poços de Caldas. É isso aí, agora pautando de hoje, terça-feira, flexibilização. Mesmo com toda a pressão de setores do comércio, o prefeito Sérgio Azevedo conseguiu prolongar o fechamento do comércio local até que uma instância superior flexibilizasse as regras. No caso, o governador Romeu Zema, que lançou na quinta-feira o protocolo sanitário que permite a retomada da atividade econômica no estado. Então, é o que a gente estava conversando também no primeiro bloco, né, Albert? Mesmo com toda a pressão, eu acho que o Sérgio foi hábil nesse ponto aí, que ele foi, vamos dizer assim, a grosso modo, enrolando, né, os comerciantes, né? Embromation, né? Foi enrolando, foi dizendo que não poderia por conta da questão da proliferação do vírus, mas na verdade ele queria, né, um respaldo de instância superior. Claro, porque ele poderia simplesmente reabrir e acontecer situações semelhantes que aconteceram com outras cidades do Porto de Poços de Caldas. Varginha, o prefeito renunciou, né, por conta da polêmica da reabertura e da flexibilização, e em Pouso Alegre também. Abriu e fechou? Que abriu e fechou, teve ali também um aumento ali de casos, né? Então foram dois exemplos ali que o próprio Sérgio, evidentemente, viu, tomou conhecimento, são cidades ali do mesmo porte de Poços de Caldas, praticamente com populações de tamanho parecido, né? Então acho que o Sérgio fez uma aposta correta, né, de ter esperado o máximo possível, né? E o máximo possível foi a liberação aí do Zema. Uma cidade perto de nós aqui, João, a cidade de Brodowski, perto de Ribeirão Preto, o prefeito autorizou a abertura do comércio, e ele foi andar no comércio de uma maneira geral, acabou contraindo o Covid-19. Então, o Sérgio acabou sendo hábil, né, em relação a tudo isso, embromou bastante os comerciantes e conseguiu segurar durante 40 dias. Né? Quando a gente está falando embromou, enrolou, é no bom sentido. Bom sentido, né? Assim, claro. Ele foi logicamente que ele foi apresentando argumentos, né? É. Argumentos técnicos ali, né, em relação à questão da escalada, da curva, né? Tem todos esses detalhes. Então, acho que ele foi hábil, né? Como ele talvez não tenha sido, Albert, em outras situações que ocorreram no decorrer do mandato dele. Mas dessa vez eu acho que foi a experiência, gestão, né? Vai aprendendo. A gestão de crise vai que ele apanhando fez. Bastante e vai aprendendo. Exatamente. A próxima notinha é aval. Com o aval do governo do estado, o caminho ficou livre para que o prefeito reunisse o comitê de enfrentamento do vírus para definir as medidas de flexibilização que irão começar a valer nesta sexta-feira. Ao contrário da maioria das outras crises ocorridas no decorrer dessa gestão, que inclusive geraram desgastes na imagem do prefeito pela má condução, a postura adotada na pandemia acertou na maioria das vezes e ajudou a passar mais segurança à população, principalmente porque o discurso uniforme de manutenção do isolamento social ajudou a mostrar a importância da necessidade de ficar em casa. Ao contrário do governo federal, né, Albert? Que o presidente dizia tiro no pé, uma coisa, o ministro falava outra. E agora, hoje, saiu uma determinação judicial para o Estadão de São Paulo dos exames do senhor Jair Messias Bolsonaro. Se realmente ele tiver contraído o vírus, vai ser um problema sério para o governo federal, porque ele escondeu informações, utilizou da sua popularidade para andar no meio da população nos momentos que nós acompanhamos aí na imprensa nacional e conseguiu uma determinação judicial para que ele apresente os dados em relação à sua saúde ao longo do retorno dele dos Estados Unidos, onde toda a sua comitiva foi acometida pelo vírus e ele, até então, não apresentou o seu laudo em relação a isso. O Bolsonaro, eu acho que talvez, se ele tiver contraído aí o vírus, ele não soube usar isso politicamente, né, Albert? Porque ele poderia ter feito como, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele contraiu o vírus, Sim, né? Claro. E ele falou que contraiu o vírus, ele usou isso a favor dele, né? Para mostrar para as pessoas... A população que até ele, governador, poderia ter pego. Então, assim, o presidente Bolsonaro... Vai ficar ruim para o Bolsonaro. Se eventualmente ele tiver mesmo contraído o vírus, ele poderia ter usado isso a favor deles. Só, gente, até eu que sou presidente contrai, então vocês também têm que se cuidar. Tomar cuidado, né? Verdade. A gente vê o primeiro-ministro da Inglaterra hoje que ele voltou às atividades. Charles contraiu o vírus, né? Então, assim, não é vergonha. Não é vergonha. O vírus, né? É verdade. Tem que se saber usar a favor dele, né? Justamente para mostrar para a população, conscientizar a população. Então, talvez é por uma questão de orgulho, né? O Bolsonaro e também por irresponsabilidade. Se ele tiver o vírus saído para cumprimentar a população, isso que vai ser complicado. Aí é uma irresponsabilidade da parte dele. Próxima notinha, gestão de crise, né? Nessa aqui eu acabei de ler. Já né? leu, já. Já li. Depois a próxima notinha, problemas. Mas nem tudo foi tranquilo, né? Nem tudo foi tranquilo durante esse período. A gente estava elogiando aqui, agora tem também uns probleminhas que aconteceram. Houve reclamações de falta de EPIs, né? Muitas vereadores EPIs, cansaram de reclamar que os servidores... Inclusive ontem eu denunciei que deram máscaras apenas em números reduzidos em determinados setores da prefeitura também, João,
para que as pessoas usem durante 3, 4 dias, sendo que você pode usar só durante 3 horas. Isso é o que a gente mais ouviu falar, foi essa reclamação. Demais, Então, houve reclamações de falta de EPIs para servidores na linha de frente do combate ao vírus, questionamentos sobre os casos do boletim epidemiológico, né? Também muita gente reclamou de suposta subnotificação do vírus, né? Os casos não mudavam, né? Que dava uma falsa sensação de segurança, mas na verdade os boletins não estavam sendo atualizados corretamente pelo governo do estado, então teve esses problemas e até mesmo reclamações de vereadores sobre o não atendimento de indicações, que foi a primeira notinha da coluna do final de semana, Sim. que eu li agora há pouco aqui. O vereador Gustavo Bonafé disse que foram apresentadas mais de 60 indicações e não teve retorno. E a última notinha aqui do Pautando de hoje: irresponsabilidade. Pesou ainda na flexibilização o fato de nenhuma das pessoas contaminadas ter contraído o vírus em posse, ou seja, a transmissão ocorreu devido a viagens ao exterior ou a locais onde havia vários casos. Por conta disso, não dá para esquecer da irresponsabilidade de alguns que, mesmo após a pandemia, não cancelaram viagens para locais com essas características. Exemplo são os dois vereadores que nós criticamos muito aqui, e o corporativismo do senhor Carlos Roberto de Oliveira Costa fizeram com que os dois não devolvessem os R$ 2.500 para os cofres da Câmara Municipal. É lamentável a atitude, e os dois sabiam que desde o dia 11 ou 12 de março já havia se colocado que o mundo estava na pandemia, e mesmo assim foram viajar ao seu bel prazer e receberam o dinheiro da Câmara para assuntos particulares. É lamentável, vergonhoso. Estamos chegando ao final do programa, João. Suas considerações finais? Eu espero que a urna puna, né? Tomara, né, João? Em outubro, novembro, dezembro, sei lá quando vai ter. Quando for, a urna mostra a realidade. A urna precisa punir, né? Então a gente encerra aqui mais uma edição do Pautando, né, Albert? O Pautando circula de terça a sexta-feira no formato digital, final de semana digital mais impresso. Por enquanto, eu não sei se as bancas de jornais vão poder abrir agora a partir de sexta-feira, né? Se puder voltar a abrir, vai estar disponível também para vender a versão impressa, mas quem assina, né, vai receber na sua casa, e também convidando quem quiser assinar a versão digital do Jornal da Cidade, é apenas R$ 30 pelo trimestre. Quero deixar aqui um grande abraço e um agradecimento especial, João, aos membros do Grupo Postos hoje e amanhã. Nós, como você sabe, já há 40 dias nós estamos aí fazendo um trabalho de caminhamento de pessoas que resolveram se unir em torno de um objetivo para ajudar a angariar alimentos para os mais necessitados, para os autônomos que não trabalharam, e o grupo já arrecadou 4 toneladas de alimentos, mais de 110 famílias atendidas nesses 40 dias em Poços de Caldas. Coloquei à disposição para que pudesse ajudar com a minha caminhonete, levando junto com as pessoas do grupo a entrega desses alimentos. Algumas pessoas me acompanharam, foi muito bem democrático a distribuição, e tenho a satisfação de ter ajudado e muito, e esperamos que o bom coração das pessoas do grupo, das pessoas que nos acompanham aqui todas as terças e quintas-feiras às 8 horas, possa fazer com que a gente consiga ajudar mais pessoas nesse momento. A Prefeitura também fez, através da cesta de alimentos lá, arrecadação. A Gonçalves fez aí também 2,5 toneladas. 2,5 toneladas de alimentos. Outras entidades ajudaram, e eu acho que nesse momento, conforme o prefeito, foi muito positivo nessa colocação dele. Várias pessoas se unindo, e o Grupo Postos hoje e amanhã fez a sua parte, e quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram, que muitos que ajudaram pediram para não citá-los, mas a gente fica muito feliz de saber quem são as pessoas. E nós só conseguimos ajudar porque nós conseguimos a divulgação nas redes sociais. Muitos nos criticam, mas aqueles que criticam são os que menos ajudam. Mas a gente sabe que nós estamos fazendo de coração, e não é só hoje não, isso aí há muitos e muitos anos. A Luzia, que foi a secretária de Promoção Social, se um dia precisar, ela vai trazer um depoimento de quanto eu já ajudei a padaria, o Lar Criança Feliz, o Lar Irmã Catarina, sacos de farinhas e sacos de farinha que eu ajudava para a confecção de pães, bolos, roscas. Então não é momento de forma alguma de usar politicamente isso. Isso aí já é do coração meu, de ajudar ao nosso próximo. Um grande abraço a você, até quinta-feira, às 20 horas, aqui com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.